Bem-vindos ao podcast Que Mulher é Essa? Um espaço onde o Politécnico de Setúbal dá a conhecer os percursos profissionais e de vida de algumas das suas diplomadas, docentes e investigadoras. A pretexto de mais um dia 8 de março, damos voz ao talento feminino que aqui se formou e moldou, entre salas de aulas, corredores e laboratórios, e se fez ao mundo nas suas múltiplas formas, contribuindo para os vários setores da vida em sociedade. Olá, eu sou a Carla Ferreira e hoje estou à conversa com Marta Pacheco, jornalista da Antena 1. Começou o seu percurso na Rádio Azul, projeto radiofónico pioneiro em Setúbal, ao mesmo tempo que cursava Comunicação Social na Escola Superior de Educação do Politécnico de Setúbal. Duas escolas, cada uma à sua maneira, que lhe foram dando a conhecer os segredos dos estúdios e a proximidade única que se estabelece com quem está do outro lado dos microfones. Em 2 décadas de trabalho ao serviço da Antena 1, já fez tudo. Reportagem, edição, emissões especiais, produção de informação e campanhas eleitorais, testemunhando na primeira fila diferentes momentos políticos do país. É autora das grandes reportagens na onda do surf e Fora de Pé, ambas tendo o mar como pano de fundo. É mulher no meio profissional, por vezes maioritariamente feminino, mas nem por isso mais complacente com as rotinas da maternidade. Trabalhar por turnos, sem estabilidade de horários, continua a ser um desafio. Que o diga Marta Pacheco. Bem-vinda, Marta. Muito obrigada por estar connosco. Obrigada pelo convite. É sempre bom regressar a um sítio onde fomos felizes e eu fui muito feliz aqui. Muito obrigada. Esta vocação para a comunicação social, ou mais concretamente para o jornalismo, foi algo que senti desde cedo ou a vida encarregou-se de encaminhar para esse lugar? Eu confesso que não sei quando é que começou. Eu lembro-me quando era miúda, com a minha mãe, de ver televisão e de vermos figuras como a Maria Elisa, a Margarida Marante, a entrevistarem os políticos, a apresentarem as notícias e de ficarmos fascinadas, eu e ela. E eu acho que a minha mãe contagiou-me um bocadinho, mas eu também ficava fascinada com o poder daquelas mulheres e com a forma como elas falavam e o que elas conheciam da atualidade, da política, do mundo. E eu pensei, eu gostava de fazer aquilo, desde miúda. E então, quando me perguntavam o que é que eu queria ser quando fosse grande, eu dizia que queria ser jornalista. As minhas colegas diziam professoras, educadoras de infância, advogadas, médicas, e eu era das poucas que respondia jornalista, sem ter muita noção do que era ser jornalista na altura de todo. Mas, curiosamente, tinha algumas referências femininas. Referências. Na televisão tinha. E mulheres. E eu pensei, eu quero fazer aquilo. Eu gostava de ser uma daquelas pessoas, de um dia estar ali. Como é que isso seria possível? Não sabia. O que é que envolvia ser jornalista? Não fazia a mais pequena ideia. Mas sempre meti aquilo na cabeça. E, portanto, eu falava muito, ainda hoje falo, e pensei sempre que eu gostava de ser jornalista. E depois fui descobrindo, com o passar dos anos, o que era ser jornalista, não é? E sobretudo depois aqui no Politécnico, não é? Depois no curso, é que aprendi de facto o que era ser jornalista e depois na prática, mas não sei de onde é que veio esta ideia, confesso. Quando escolhe a sua formação superior, não é? A opção pelo Politécnico de Setúbal surge como algo natural, uma vez que é de Setúbal, ou por outra razão? Tinha referências? Surgiu de forma natural. Havia um curso que eu queria fazer, que havia aqui, era perto de casa, fazia todo o sentido. Eu conto esta história já por diversas vezes, que é, eu quando fui entregar os papéis, na altura era tudo presencial, estamos a falar já há muitos anos, e eu fui preencher o papel e a senhora que me recebe os papéis olha para os papéis e diz: a menina não quer refazer, porque nós tínhamos que colocar as diferentes opções, e eu não. E ela diz: mas tem média para entrar na segunda opção, que era Lisboa. E eu disse: eu não quero trocar, a minha primeira opção é Setúbal. Se eu tenho um curso aqui e estou perto de casa, não faz sentido ir para longe. E acho que na altura, mais do que agora, havia muito aquela coisa de o curso na escola X. E ainda se calhar havia muito aquele preconceito entre universidades e politécnicos, escolas superiores. Isso para mim passou-me completamente ao lado. E aquilo que eu queria fazer era tirar este curso. E se ele existia aqui perto de casa, não me fazia sentido ir para Lisboa. Nunca equacionei ir para Lisboa, nunca. O que é que mais marcou nessa experiência? Quer em termos académicos, quer em termos pessoais? O que é que se recorda assim? Termos pessoais, isso é muito pessoal.
Amizades. Tive aqui o meu primeiro namorado, mas isso não é para contar. Mas sim, ficaram grandes amizades. A nível académico, de formação, foi muito importante. Como eu estava a dizer ao início, foi aqui que eu descobri o que era fazer jornalismo, não é? Nós tínhamos um jornal que era o Chaparro, nós começámos a fazer um programa de rádio que passava na Rádio PAL, eu tive os meus estágios aqui. Nós tivemos uma primeira experiência, ontem estava-me a recordar, nós tivemos uma primeira experiência logo no primeiro ano, salvo erro, em que existia uma coisa chamada tronco comum, em que tínhamos tínhamos aulas com alunos de diferentes cursos, era tudo misturado. E nós fomos uma semana, neste caso o meu grupo, foi uma semana para Alcochete. E tínhamos que fazer trabalhos sobre Alcochete. E aquilo para mim era tudo uma novidade. Portanto, os meus colegas, uns foram para determinadas freguesias, outros foram para outros pontos do distrito, e a mim calhou-me Alcochete. E aquilo para mim era tudo uma excitação, não é? Era uma miúda, com 18 anos, e todas estas experiências, dormi fora de casa uma semana, com colegas de escola, tudo era uma novidade, não é? E isso foi tão enriquecedor. Descobrir finalmente o que era esta profissão e poder fazê-lo desta forma foi fantástico, não é? E continua, portanto não se desiludiu, não sabia o que era, passou a perceber o que é que seria o jornalismo e correspondeu à expectativa? De todo, não me desiludiu e continua-me a fascinar 20 anos depois. Eu até própria fico surpreendida, apesar das dificuldades, porque existem muitas dificuldades. Eu costumo dizer, se me continua a mexer na barriga, se isto continua a dar voltas à barriga, é bom sinal. Uhum. E continua, vão-me desafiando para fazer coisas diferentes, para aprender outras coisas, e eu fico tão nervosa. E penso, se eu fico assim, é sinal que faz sentido, porque se isto já me fosse indiferente, era mau sinal. Nessa altura em que esteve na Escola Superior de Educação, esteve também na Rádio Azul, que foi uma rádio pioneira em Setúbal, surgindo naquela altura das rádios piratas, as primeiras rádios piratas. Essa passagem pela Rádio Azul foi também uma escola em paralelo com a Escola Superior de Educação? Foi uma escola aprendendo a fazer as coisas bem e mal, porque também se aprende a fazer mal, e eu fiz tanta coisa errada. Porque quando eu fui para a Rádio Azul em 99, janeiro de 1999, caramba, isto dito assim, e nós tínhamos uma semana de estágio de observação. O meu curso era de 5 anos, era uma licenciatura bietápica, e então nós tínhamos 3 anos de bacharelato mais 2 anos de licenciatura. Na altura o curso de comunicação social era assim. E no primeiro ano nós tínhamos uma semana de estágio de observação. Nós íamos para uma empresa e era só observar e registar. E eu fui para a Rádio Azul. E no final daquela semana deviam precisar de gente, não é? Disseram-me, tu não queres fazer, temos aqui uns horários à noite, uns fins de semana. E eu não sabia nada. Eu estava no primeiro ano. Mas lá acharam que se calhar eu podia fazer alguma coisa. E então assim foi. E então eu fiz tanta coisa mal. Olhando para trás hoje, eu desmancho-me a rir, porque foram umas atrás das outras. Mas a fazer mal também se aprende. Não, eu acho que também é um bocadinho assim. Ou só assim é que se aprende. Ou só assim. Também terei feito alguma coisa de bem, não é? Mas eu fiz tanta coisa errada. Eu lembro-me de tantos episódios engraçados. Olha, ao fim de semana éramos nós que abríamos a porta. Eu digo nós porque a Rádio Jornal era no mesmo sítio. A Rádio Voz, peço desculpa, era a Rádio Voz e a Rádio Azul. E nós é que abrimos a porta. E houve um dia que o colega não trouxe a chave. E então, nós ficámos do lado de fora da porta, com o sinal horário do outro lado, nós ouvíamos os toques do sinal horário, e nós na rua. Não houve notícias. Para coisas assim deste género. Pronto, as instalações eram muito precárias. Nós ainda trabalhávamos com os cassetes, na altura, gravadores de cassetes, tínhamos que desmagnetizar as cassetes de um lado, desmagnetiza do outro. O equipamento de editor de som era o que havia na altura. Eu não estou a criticar, de longe disso, era o que havia. E nós fomos aprendendo, eu, com os meus colegas que já tinham alguma experiência lá na rádio, iam-me explicando como é que se fazia, e eu fui aprendendo, não é? Mas a fazendo muita coisa errada. E isso também nos dá um bocadinho de experiência,
não é? É claro que hoje em dia se calhar já não fazem tantos disparates quando vão para o local de trabalho como eu fiz. E os meios tecnológicos são outros também? Sim, também já permitem outras coisas que na altura... eu lembro-me de estar a montar uma peça sobre tunas académicas, não me recordo porquê, algum evento, e eu queria pôr a música da tuna por baixo dos sons do entrevistado e por baixo da minha voz, e eu não conseguia porque eu não tinha multipistas. E aquilo era frustrante, mas eu quero pôr a música e a música tem que seguir, e eu passei horas naquilo. Estamos a falar em 90 e muitos inícios de 2000, não é? E aquilo era um desafio, eram desafios constantes de como é que se faz, não é? E fui aprendendo assim, mas com bons profissionais na altura, repito, que também me ensinaram muita coisa, não é? Entretanto, manteve-se no meio radiofónico até hoje. O que é aqui que se sente em casa? O que é que a fascina na rádio? Olha, eu acho que não tenho jeito nenhum para a televisão. Apesar de ter feito o curso de televisão no Senjor e também já na RTP, porque eles dão formação, e acho que até nem me saí mal das duas coisas, mas eu sinto-me muito melhor na rádio. E eu aprendi a magia dos sons, a trabalhar com sons. Como é que nós contamos histórias só com sons, sem imagens? Se bem que hoje a rádio já é muito visual, porque já é uma coisa muito multimédia, já tem vídeo, já tem imagem, já tem fotografia. Nós para a rádio continuamos a trabalhar muito com o som, é a nossa base. E é um desafio contar histórias só com sons. E contar histórias de forma diferente. Porque aquilo que eu aprendi logo cedo que é, quando entrei para a rádio, eu via os outros a fazer e eu tinha curiosidade em ver como é que os outros faziam para fazer também. Eu lembro-me quando estava a estagiar na Antena 1, eu seguia os repórteres, não ia com eles, como estagiário, e via como é que eles faziam. E tentava fazer igual. E eu rapidamente percebi que eu não podia fazer igual. Eu tinha que aprender como é que eles faziam e tinha que encontrar o meu estilo e aprender a fazer diferente. Porque igual toda a gente faz, não é? E hoje em dia, e mais do que nunca, porque isto não é 2 mais 2 são 4, isto é um trabalho muito criativo às vezes, se bem que há o rigor, e isso tem que lá estar, a informação tem que lá estar, mas há trabalhos em que importa muito a tua criatividade, o teu cunho, não é? Eu sei quando é que aquela peça é feita por aquela pessoa, porque é dela, porque ela tem aquela assinatura, ela faz aquilo assim. E isso é muito importante neste meio, que é fazer bem, não é? Mas também dar-lhe um bocadinho de nós. E isto é um desafio constante, dependendo do tema. Se derem o tema hoje e derem outro amanhã, o desafio está hoje e o desafio está amanhã. Não é? Isto é desafiante todos os dias. A Marta está na Antena 1 há 20 anos. Faço 21 este ano. O que eu lhe perguntava a rádio é um meio extraordinariamente resiliente, não é? Primeiro teve a grande ameaça da televisão e sobreviveu, e é considerado um dos meios de comunicação que melhor se adaptou à era da internet. Como é que viu essa evolução nos estúdios em frente ao microfone na Antena 1? Senti isso a nível tecnológico, não é? Eu comecei por falar nas cassetes e hoje já temos o gravador digital topo de gama, o último grito, que faz quase tudo sozinho. Sozinho não, mas já é muito, com um pequeno aparelho já se consegue montar peças, por exemplo, e enviar para diretos e... portanto, a mudança foi rápida e foi assustadora, não é? Porque passámos pelos minidiscs, passámos pelos gravadores mais pequeninos, pelos maiores, depois para os mais pequeninos, e a nível mesmo dos editores de som, passámos das coisas mais arcaicas, como eu dizia há pouco, que não conseguia ter multipistas, porque agora conseguimos pôr as pistas que nós quisermos quase. Portanto, a nível tecnológico mudou muito. A forma como as pessoas conseguem entrar em direto mudou. Eu consigo pôr pessoas por Zoom, por CleanFeed, por WhatsApp, por Teams, consigo melhorar a qualidade com que a pessoa entra no ar. Antigamente era muito difícil, não é? Eu acho que a pandemia também veio acelerar ainda mais isso, não é? Porque trabalhámos muito à distância. A nível depois
do conteúdo também foi mudando, não é? Porque isso depois também a parte tecnológica depois também se reflete no produto final. E, portanto, hoje em dia tens uma rádio em que tudo está ali mais harmonioso, não é? Em que a tecnologia permite que isso aconteça. Portanto, as diferenças são, sei lá, e nós temos conseguido acompanhar essa evolução. Temos aprendido e em todos termos de interesse também dias. se nota que continua a haver ouvintes, apesar de inúmeras formas de aceder à informação, do apelo do audiovisual, mas continua a haver ouvintes. Eu acho que sim, no carro, não é? Eu acho que se a pessoa quiser saber àquela hora como é que está o trânsito, liga ao rádio. A pessoa quer à hora certa, está no rádio, no carro, liga, sabe que ali tem um resumo daquilo que está na atualidade. E depois tens o consumo agora nos podcasts também, Exato. porque consegues ouvir, não apanhaste, ok, mais logo consigo ouvir na internet ou no telemóvel, está acessível de tanta forma, não é? Que eu acho que nós fazemos companhia às pessoas, de uma forma diferente da televisão, porque depois não consegues levar a televisão também. Não consegues ver televisão durante tanto tempo, não é? E em certos sítios, a rádio faz-se companhia de outra forma. E eu acho que nós ainda conseguimos manter essa capacidade de fazer companhia às pessoas. Porque estamos ali no ouvido, não é? Estamos ali no ouvido das pessoas, coladinhos. Essa proximidade que eu referia aqui na introdução, essa proximidade única que só se consegue através dos microfones. Tu tens uma pessoa que te fala ao ouvido, não é? Há alguém que tu achas que conheces quase, que todos os dias ou de vez em quando, dependendo da forma como te consomes, está ali a falar para ti, ao teu ouvido. E não sei se já te deste conta alguma vez que quase te dá vontade de responder. A pessoa está a falar no rádio e tu interages, mesmo sem conheceres a outra pessoa, mesmo sem nunca a teres visto, mesmo... E eu dou por mim a falar com o rádio. E isto é isto que fascina. No meu ponto de vista. Na Antena 1, ao longo destes 20 anos, já fez tudo: reportagem, edição, emissões especiais, produção de informação. É uma pessoa por natureza curiosa e que gosta de trabalhar em várias frentes, ou sente alguma tendência para se especializar? Eu gostava de me especializar, mas é impossível. Hoje em dia, antigamente nós ainda tínhamos editores de cultura, educação, economia. Na televisão isso ainda existem algumas categorias. Na minha redação isso deixou de existir. Nós temos desporto, política e informação geral. Às vezes os colegas das assessorias de imprensa telefonam-me e perguntam-me: a Marta trabalha em que área? Em todas, não é? Portanto, eu quero encaminhar aqui um press release sobre este tema, para quem é que eu encaminho? A não ser que seja uma coisa muito específica, encaminho para mim, porque eu depois reencaminho para quem eu achar que está disponível ou que pode eventualmente tratar esse tema. Nós hoje em dia somos uma espécie de canivete suíço, não é? Que abrimos e sai uma faca, sai uma tesoura, sai um abre-garrafas e tem que ser forçosamente, senão não anda, senão não funciona. É uma pena, Eu gosto de fazer de tudo um pouco e esta necessidade, o que é que fez? Fez com que eu fosse aprendendo a fazer diferentes coisas ao longo destes anos. Pediram-me para fazer reportagem. Ok, faço reportagem. Precisamos agora que edites aqui uns fins de semana. Comecei a editar fins de semana. Como é que isso se faz? Ok, faz-se assim. Precisamos de alguém para a produção. Comecei a fazer produção. O que é que isso implica? Vamos lá aprender. Precisamos de que faças uma grande reportagem. Então, o que é que isso também implica? Pronto, então eu fui aprendendo a fazer diferentes tipos de trabalhos, de serviços dentro da rádio, e hoje sinto que em caso de necessidade jogo a mão, não é? Portanto, está preparada para todos os cenários. Portanto, eu neste momento posso fazer produção, faço edição ao fim de semana, neste momento faço mais ou menos uma vez por mês. Estou a fazer produção da campanha, quando não estou na campanha faço produção do turno da manhã 1 e produção rádio, mas sou capaz de ir a turno e dar um apoio, sou capaz, se me precisarem num turno, de ir lá e de sair em reportagem.
Porque hoje em dia estamos assim, não é? O meio isto não está muito fácil, não é? E vamos fazendo tudo um pouco. Falando em campanhas eleitorais, estamos nessa fase neste momento. Já passou por em vários momentos políticos do país. Como descreveria este em que estamos neste momento, em termos de protagonistas, mensagens, temas? Olha, esta surge assim um bocadinho de forma inesperada, não é? Com a queda do governo que tinha maioria absoluta, portanto fomos assim um bocadinho apanhados de surpresa, não é? Com estas eleições. Este vai ser um ano marcado por eleições, temos diversas, já começámos com os Açores e agora estamos aqui, ainda vamos ter europeias, pronto. Portanto, este período é um período em que, dado o formato, com os debates que houve e agora este formato de campanhas, entrevistas, eu acho que está a ser marcado muito por picardias e temas polémicos e não tanto por temas que importem realmente esclarecer. Habitação, saúde, educação, por aí fora. Nas entrevistas, se calhar, isso ainda se consegue fazer. Na rua e na campanha e nos comícios, eu acho que já não. Porque aquilo que depois que sai cá para fora são as tricas, são as polémicas. Mas é nesta e já foi noutras. Portanto, é aquilo que vai acabando por marcar os dias. É ou aquele disse que, aquele acusou que, ou aquele não responde que, já foi questionado não sei quantas vezes, se faz coligação com este, se faz coligação com aquele, e a questão da governabilidade. E andamos nisto. Olhando um bocado para trás, já houve alturas em que as campanhas foram esclarecedoras, de facto? É difícil no terreno, porque isto agora entramos numa fase de correria. São 15 dias esquizofrénicos, não é? São 2 semanas, de manhã à noite, em que eles correm diferentes pontos de quase o país inteiro, ou diferentes pontos do país. Há agendas mais preenchidas do que outras, dependendo do partido, também naturalmente. Há partidos com uma máquina mais pesada, outros com uma máquina mais pequena, tendo em conta a dimensão do partido, mas são correrias, as pessoas andam a correr, não é? Eu não sei se felizmente já acabou muito aquela coisa do ir ao mercado e de ir a tudo o que era bancas, tudo o que era mercado, tudo o que era... Eles estão no sprint final, e neste sprint final a correr tu não consegues dizer muita coisa, não é? Porque tu estás a correr para a meta, portanto... É difícil tu teres fôlego e teres calma para esclarecer. Não há tempo, estão a correr. Exatamente. Portanto, isto até dia 10 de março vão estar ou até dia 8, que é quando acaba a campanha eleitoral, vão andar a correr. E nós temos ali um bocadinho, mais uma entrevista um bocadinho mais mastigada, com mais tempo, senão dificilmente. E a Marta está na produção, está em estúdio. E na redação, em contacto com os colegas que estão no terreno. Então, eu tenho uma equipa de repórteres na rua desde o dia 24. Aliás, eles já foram alguns no dia 23, mas nós temos jornais de campanha no ar desde o dia 24. Vamos ter até dia 8 de março. E tenho uma equipa que está a cobrir todos os partidos. Portanto, temos partidos que têm 2 jornalistas, temos partidos mais de menor dimensão que têm só um, e depois temos os partidos sem representação parlamentar, que têm uma equipa mais pequenita, mas que abrangem os partidos sem representação parlamentar. Isto é difícil, é muito difícil, porque nós temos 2 jornais de campanha por dia, temos depois um ao fim de semana, mais alargado, um ao sábado e um ao domingo, e é difícil gerir tanta gente. O grupo do WhatsApp é de doidos, gostava que... se isto tivesse imagem de vos mostrar, porque começa às 7 da manhã e acaba às tantas da madrugada, porque os repórteres estão na estrada e precisam de sempre de qualquer coisa, de dizer qualquer coisa, não é? De ajuda. E nós temos que fazer nós, produção, que estou eu e outra colega, temos que ajudá-los, não é? Então nós fazemos agendas, nós recebemos trabalhos, nós editamos os jornais, ajudamos a editar os jornais de campanha, e rezamos para que tudo corra bem. Basicamente é isto. E pedimos para que isto chegue rápido ao fim. Portanto, são sempre experiências duras do ponto de vista do cansaço e do muito desgaste.
É muito, muito duro. E para quem está na estrada, mais duro é ainda. Porque se eu estou aqui, imagino quem, para além de tudo isto, ainda tem que fazer quilómetros e quilómetros e quilómetros atrás de caravanas. Eu já estive do outro lado. Eu já fiz campanha na rua, não é? A acompanhar partidos políticos. E lembro-me de uma vez ir desenfreada atrás do Francisco Assis, doida, e de partir uma sandália, a sandália partiu-se, eu fiquei descalça no comboio, o gravador caiu no chão, as pilhas soltaram-se, a equipa do Francisco Assis a apanhar as pilhas que se esbardalharam no comboio. E são estes momentos que a gente pensa, que correria doida, porque eu, para enviar um som, ia perdendo o comboio e depois tive que ir a correr atrás dele. Entrei no comboio, não me segurei, o comboio arrancou, o gravador caiu. Eu perdi a sandália e fiquei descalça, teve que ir com uma colega substituir-me. Lição: ir com mais calma. Lição 2: não vá sandálias. Estamos sempre a aprender, mas é uma correria. Falando aqui das grandes reportagens, é autora das reportagens Na Onda do Surf e Fora de Pé, que têm ambas como pano de fundo o mar. E eu perguntava se isto é uma coincidência ou se há aqui uma grande importância deste elemento na sua vida. Tem importância porque eu sou aqui de Setúbal, não é? E o mar faz parte das nossas vidas, para quem é de Setúbal, mas foi uma coincidência. Não fui eu que escolhi os temas, foram-me propostos e eu aceitei. Tenho muita pena, se me perguntar do que é que tem mais pena em 20 anos de trabalho, é de não ter feito mais, mas é o produto premium do jornalismo, não é? Mas é muito exigente a nível de tempo, de disponibilidade. Eu fui mãe, entretanto, aí pelo meio, entre uma e outra. Elas têm um hiato ainda considerável, uma acho que é de 2014, a outra é do ano passado. Mas é tão bom. É quase como... mal comparado. Não é quase como ver nascer um filho, mas quando aquilo acaba, é um misto de sensações que é brutal. Por outro lado, aquilo fazia diferente. E pensei, se estivesse a montar tudo de início, faria tudo diferente. Mas é uma experiência que eu acho que quem trabalha no jornalismo, não só na rádio, adora. Porque tem tempo, porque pode pôr ali os miminhos todos, não tem aquele constrangimento de tempo de noticiário ou de uma janela mais pequenina. Ali não. São 30 minutos de bombom, não é? Mas, como diz, é um produto premium. Portanto, é premium. Requer investimento de recursos. Muito. Eu na primeira, que não foi bem a primeira, porque eu já tinha feito outra para a Antena 3, porque eu comecei a trabalhar na Antena 3, quando entrei para este universo, para esta empresa, comecei a trabalhar na Antena 3, que tinha uma redação em separado, e eu comecei a fazer, eu ainda fiz uma reportagem média, mas pronto, na Antena 1 a primeira foi a do surf, e tinha a ver com os negócios que estavam a surgir naquela altura relacionados com o surf, que eram imensos, pela costa portuguesa, e eu fui desde Viana do Castelo até Algesur, em diferentes dias, né, naturalmente, com o trabalho pelo meio, mas eu quis andar pelo país à procura de negócios relacionados com o surf. Isto levou semanas a fazer. Horas e horas de gravação. Fui para a praia, andei quase dentro d'água com o microfone, com areia até aos bolsos das calças para ter uma imagem bonita. Pronto, frio, vento, mas depois é uma delícia de ouvir. E eu acho que quem tem o hábito de ouvir podcasts de grandes reportagens ou na rádio, não só na minha, noutras, e que goste, não é? É uma delícia. Mas numa altura de desinvestimento no jornalismo, percebe-se porque é que há cada vez menos, quer na televisão, quer nos jornais, quer na rádio, não é? Porque a pessoa precisa ser alocada àquele serviço em concreto, durante muito tempo, não é? Ficam com menos uma pessoa, entre aspas, durante algum tempo. Porque é difícil estar a conciliar o ir para Viana do Castelo ou ir para Algesur, estando a trabalhar na redação, não dá, não é? Não dá. Eu nesta última, sobre a problemática da falta de nadadores salvadores, que é fora de pé, que é do ano passado, ainda fui ao Algarve também. Portanto, andei muito aqui na região centro e fui ao Algarve, Albufeira. Pronto, isto leva tempo,
Não é? As pessoas precisam de ir, precisam de conversar com as pessoas, precisam de ganhar a confiança das pessoas, a entrevista não sai bem à primeira, faz 2 vezes, não é? Porque nós queremos aquilo e estamos muito focados na qualidade do som, ainda mais do que no da pressa do dia-a-dia. Levei um shotgun deste tamanho, um microfone gigante para conseguir gravar o som sem o ruído do vento na praia. E se calhar para conseguir aquele som daquela onda eu tive ali meia hora, porque entretanto a onda não vinha, o mar ficou flat e eu pensei, bom, não é agora. Entretanto passam não sei quantas pessoas, também não é agora, porque tenho o ruído das pessoas, não é? E eu queria aquele som daquela onda, então eu fiquei ali sentada na areia da praia, de gravador e microfone, à espera, não é? E isto requer tempo, isto requer dedicação, requer também muita pesquisa para compor uma grande reportagem e incluir todos os ângulos, não deixar pontas soltas, ficar o mais completa possível, contar aquela história daquela maneira. Tens que ir à procura, não é? Tens que pesquisar. Ou seja, dá mais trabalho, mas também dá mais prazer. Não é? Eu gostava muito de ter feito mais. É diferente. A sonorização é uma coisa deliciosa. E eu nesta última tive a sonorização de uma pessoa fantástica, que é o Paulo Cavaco, ele é ótimo. E trabalhar com o outro ao lado e dizer, não, aquele somzinho fica bem ali, não, agora pomos aquilo. E se aumentássemos este som, e se baixássemos o outro? Pá, parece quase uma música. Não é? Quase como fazer música, se calhar, não sei, não percebo música, mas se calhar a sensação deve ser essa. Em relação ao meio jornalístico, considera-te trabalhar num meio muito equilibrado, não é? Em que há mais ou menos o mesmo número de homens do que de mulheres e às vezes tendencialmente mais feminino do que masculino. Isto significa mesmo realmente igualdade de oportunidades, ou seja, tendo em conta o mérito, apenas o mérito e a competência? Na redação geral da Antena 1 isso acontece. Por exemplo, se for ao desporto, encontramos homens. Ou quase todos, mas também temos mulheres no desporto. Mas no cômputo geral, não é? No cômputo geral temos, sim, é uma redação que às vezes está maioritariamente com mulheres. E às vezes precisamos de uma dobragem para um homem e é uma dificuldade. Andamos piso para cima, piso para baixo, à procura de um homem para dobrar um som. Às vezes temos que ligar para Coimbra ou para o Porto. Onde é que anda um homem? As mulheres andam doidas à procura de um homem para dobrar um som. E já chegámos a dobrar sons de mulheres, de homens com vozes de mulheres. Tivemos que assumir. Não há volta a dar. Não é o melhor, não é o perfeito, mas entre isso e não ir o som para o ar, é o que tem que ser. Uhum. Mas sim, temos muitas mulheres. É uma dificuldade, às vezes, para as mulheres conseguirem gerir o trabalho na rádio. Admito que sim. O facto de ser mulher ou de ser mãe não é impeditivo de nada, muito pelo contrário. Eu penso que às vezes o facto de ser mãe pode condicionar um bocadinho, sobretudo ali naqueles primeiros anos condiciona. Sobretudo porque temos um trabalho que não é das 9 às 5, não é? A rádio não para, a rádio trabalha de madrugada, a rádio trabalha... Há sempre lá gente, não é? Temos noticiários sempre. E, portanto, conciliar isso com o facto de ter uma criança ou 2 ou 3 é mais difícil, não é? Portanto, eu lembro-me, por exemplo, fiz madrugadas sendo mãe. Eu neste momento não faço, porque não faço parte da equipa que roda nas madrugadas, mas se me chamassem para ir fazer, eu ia fazer. Mas lembro-me de fazer madrugadas ao fim de semana e das colegas brincarem, mas depois chegas a casa às 7h30 e dormes. Não, porque às 8h30 tenho um filho a puxar o cobertor e a dizer, mãe, vem brincar comigo, não é? Ele era pequenito. Portanto, passava fins de semana tipo zombie. E portanto admito que seja mais difícil. É difícil se tu tiveres um turno que começa às 5 da manhã, tu não levas o teu filho à escola. Se tu tiveres um turno que acaba às 9 da noite, tu não o vais buscar. Isto condiciona-te. Agora, é impedimento? Não. Temos que arranjar. É preciso ter apoio familiar? Naturalmente. Se me perguntares como é que se consegue fazer, com ajuda. Às vezes dizendo que não e pedindo ajuda aos colegas, dizendo, olha, não dá. Não é? Eu já recusei mas andei a empatar grandes reportagens porque não conseguia.
não é? Se me perguntam, podes vir fazer aquele fim de semana assim assado? Se eu não conseguir, tenho que ir outro colega, não é? Não há volta a dar, porque nós temos de tentar equilibrar aqui um bocadinho com a vida familiar, e se não houver mesmo volta a dar, não há. E eu acredito que há muita gente que não tenha essa retaguarda, esse apoio familiar. E aí já pode ser impeditivo. E aí seja ainda mais difícil, não é? Eu agora tenho os meus pais reformados, mas até há relativamente pouco tempo não tinha, que trabalhavam. E, portanto, é angustiante, não é? Porque tu queres trabalhar e queres fazer, mas depois, por outro lado, tens o toque de saída da escola e, ainda para mais, no meu caso, eu não estou perto. Não é? Eu vivo em Setúbal, trabalho em Lisboa. Portanto, ainda mais aflitivo é. E ao longo destes 20 anos teve vários horários. Portanto, trabalhou sempre em turno? Sim, já tive vários horários. Já fiz madrugadas, já fiz manhã 1. A nossa estrutura está dividida entre manhã 1, manhã 2, tarde e noite, madrugada. Já corri tudo. Já corri antenas, já corri programas, como por exemplo Portugal em Direto, que me deu imenso gosto fazer, em que arranquei precisamente aqui. O primeiro programa de Portugal em Direto sobre o distrito de Setúbal começou aqui no Politécnico de Setúbal, e eu mandei uma semana a falar sobre o distrito de Setúbal, e é possível, de facto é possível, e eu já fiz muita coisa, só que é preciso ir gerindo, não é? Se calhar, se tiver a fazer o turno de manhã 1, vai o pai levar à escola, se tiver que sair mais tarde, vai a avó e o avô buscar. Vai-se fazendo, não é? Sendo possível, eu digo que sim, não é? Agora que mesmo quando não é, não há volta a dar. O que é que já referiu na importância que tem para si as grandes reportagens? Era isso que gostava de fazer no futuro, de conseguir fazer mais grandes reportagens? Há algum outro projeto que... Eu gostava. Olha, por exemplo, falando no Portugal em Direto, eu cheguei ao fim, eu quando me disseram, vais editar o Portugal em Direto, eu não queria ter Portugal em Direto. Vou morrer. E aqueles nervos na barriga, aquela volta na barriga, eu pensei, não. Se eu estou assim, é bom sinal, vamos lá. Toda a gente diz, és capaz. Eu pensei, se tu dizes que eu sou capaz, se calhar, então eu vou-te provar que eu sou capaz. Bora lá. E eu cheguei ao final da semana, eu comecei super nervosa, cheguei ao final da semana a pensar assim, isto já acabou. E eu agora vou para onde? Eu quero continuar. Isto para dizer o quê? Gostava de fazer, acabei de fazer uma grande reportagem no ano passado, faria outra já. Se editava outro Portugal em Direto, espero que o chefe não ouça isto, senão começo já a ter ideias. Mas gosto de editar, gosto de fazer produção. Eu sei que vou chegar ao final da campanha exausta, mas vou pensar assim, ia lá outra vez. Ia. Porque quem faz por gosto, não é? Portanto, o sinal são as borboletas na barriga. São. Enquanto continuar se fizer, faz sentido. Se isso não mexer comigo, se for só mais ir por ir, vale a pena. Não é? Porque não vais fazer com a mesma garra. Não é? Eu acho que é esse... Se me disseres assim, isso é o sinal de que está tudo a fazer sentido, é. Apesar das dificuldades, o setor passa por dificuldades, pelo facto de falarmos aqui de ser mulher, de ser mãe, e todos os dias ser uma luta, porque o mais difícil nisto é tu encontrares aqui o equilíbrio emocional entre o trabalho e a família. E esse equilíbrio é muito difícil de fazer, porque muitas vezes eu dou por mim a pensar que estou a falhar de um lado e estou a falhar do outro. E isto é angustiante, de facto. É de pensar assim, penso muitas vezes, caramba, falhei aqui e falhei ali. Por mais esforço para tentar equilibrar a balança, ela desequilibrou para um lado. Mas se ainda assim, apesar disto tudo, continua a mexer contigo, se tu às vezes à noite ainda estás a pensar numa entrevista, aí eu fazia isto assim, está lá, está dentro de ti, está no sangue, está nas veias, e isso é bom sinal. Marta, muito obrigada por esta conversa. Obrigada eu. Muito obrigada pelo contributo.
Fechamos assim o episódio de hoje do podcast Que Mulher é Essa?, uma produção da Divisão de Comunicação e Relações Exteriores do Politécnico de Setúbal, com entrevista e textos de Carla Ferreira, sonoplastia de Fernanda Pereira, imagem de Filipe Moura e genérico de A Garota Não. Mas a preta não entra, a baixa não entra, não. A velha não entra, a torta não entra, não. Quanto talento gasta em vão. Quanto talento gasta em vão.